falar um assunto inédito, muito pouco conhecido, e o assunto é acerca dos seres do raio azul 1 na Terra. Provavelmente você já ouviu falar das crianças índigo, cristal e arco-íris, mas você já ouviu falar dos seres do raio azul 1? Os seres do raio azul 1 são os mais raros deste planeta. O raio azul nunca foi ancorado na Terra porque a Terra não está pronta para a vontade, poder, sabedoria, proteção de Deus de forma direta do raio 1. Isso que eu agora compartilho com vocês é informação sobre a qual ninguém escreveu até agora. Um ser do raio azul é aquele cujo raio monádico é o raio 1. O raio monádico é o raio em que a centelha divina primeiramente deixa a fonte. Mais tarde, ela se une através da escolha a uma família de alma, pela qual o raio da alma é determinado. Os seres do raio monádico 1 são, portanto, os seres do raio azul 1. Esses seres do raio 1 estão sozinhos, distantes e isolados, muito poderosos, totalmente conectados com contratos extremos e avassaladores e nascem em ambientes, países, lares extremamente desafiadores. Mas, para além disso, e se o nascimento ocorrer nos países do raio azul 1, eles são os líderes da 7ª raça raiz, ainda a serem reconhecidos na Terra. Como você sabe, a maioria dos seres humanos na Terra é semeada de algum planeta da nossa ou de outra galáxia. A maioria é das Pleiades. No entanto, os seres do raio azul 1 são exclusivamente de Sírios. Eles são a raça Eu Sou. A maioria das almas não vive em Sírios, com exceção da raça dos seres leões e do gato felino, dos felinos, mas mantém membros importantes nas lojas de Sírios, Loja Azul da Criativa Luz Azul de Deus e da Grande Loja Branca de Sírios, e são professores nas universidades superiores de aprendizagem que estão localizadas em Sírios. Alguns são sumos sacerdotes e sumos sacerdotisas no Templo da Iluminação, o raio 2 do amor, da luz, da iluminação, da verdade. Os senhores superiores do karma da Via Láctea também estão baseados em Sírios. Estes extraordinários seres azuis são protegidos pelos senhores, Choan, arcanjos, Elohim e hierarcas, do seu elemento éter, a caixa, do raio 1. Eles precisam da proteção divina para o perigoso ambiente magnético em que são lançados por toda a parte e para as enormes tensões de luz que carregam. Isso por si só serve como um imã inconcebível que atrai todas as trevas para uma transfiguração. Esses seres carregam o fogo violeta em sua aura e são alquimistas poderosos que estão constantemente transmutando o lugar através da sua pura presença. Esta é uma razão pela qual eles viajam muito, e atrás deles iluminam os rastros de caos, enquanto suas pegadas saem do lugar. É como uma purga ambulante onde quer que eles estejam. Eles vivem sozinhos e mais tarde se afastam das pessoas, família, relacionamentos. Por quê? Porque a luz deles é imensamente sugada onde quer que eles estejam ou com quem estejam para se desligar. Eles também magnetizam muito ciúme, inveja, condenação de pessoas próximas e distantes que não conseguem entender os seus poderes, sua sabedoria, sua proteção divina e começam a temê-los e, eventualmente, evitá-los. Eles precisam de muita proteção o tempo todo. Por isso, eles são mantidos sozinhos, ainda permanecendo na dualidade, vivendo em sociedade
interagindo com pessoas como seres normais. Eles trabalham principalmente através da quietude do seu domínio de proteção pela internet, escrita, relacionando-se mais com tecnologia do que pessoalmente. Eles escondem a sua verdadeira identidade e precisam. Esses poderosos raios azuis são os portadores da luz, mostradores da luz, que mantêm os pilares de luz dentro de seus corpos, que se tornaram o próprio fogo violeta alquímico ambulante, sobre os ombros dos quais a Terra está se ajustando à luz. Esses seres sacrificaram os seus corpos no altar da luz. Esses seres têm sido parte dos criadores deste planeta e lançaram a semente da raiz da nossa civilização atual em Kem, a raça egípcia e ariana da sexta raiz. O Senhor Shiva, no papel da Trindade Criadora, Brahma, Vishnu, Shiva, é a mônada hierárquica do raio 1. Em seu ofício do raio da mônada estão os seguintes: Senhor El Moria, Shoan do raio 1, Senhor Vaivasvata, Senhor Sanat Kumara, o Deus regente do nosso planeta, Elohim Hércules e Amazônia, Arcanjo Miguel e Fé, Senhor Surya, elementar hierárquica do elemento de Akasha, o elemento do raio 1, Zeus e deusa Tara, e deusa da luz, o Shoan do elemento de Akasha. As qualidades do raio 1 são vontade de Deus, poder de Deus, proteção de Deus, nobreza, realeza, integridade e responsabilidade. Este raio tem qualidades de liderança e antes abraça a política e os chefes políticos. Todos os discípulos do raio 1 são treinados para a perfeição da liderança por Lord El Moria. O símbolo do raio azul e do símbolo de identidade El Moria é o diamante azul e seu retiro está acima de Darjeeling, no Himalaia da Índia. É muito importante que percebam o tempo todo que nunca estão sozinhos. Eles têm com eles os mais altos mestres e hierarcas da luz. Vieram para dissolver o império, não a destruição desta vez, como foi o caso da Atlântida e da Lemúria, mas através da mutação e purificação alquímicas. Por isso, a razão pela qual eles têm o fogo violeta em seus corpos e auras. O raio 1 está intrinsecamente ligado ao raio 7, o raio violeta. Thoth, Seshat, Akhenaton e sua segunda esposa anônima, Kia, são seres raios azuis. Ankh, o símbolo da imortalidade, é o símbolo do raio 1 também. Junto com o diamante azul, o símbolo do ofício do raio 1 do Senhor El Moria. Agora, aqueles que são seres do raio 1, quando lerem ou escutarem isto que vou dizer a seguir, saberão e entenderão imediatamente a mensagem sugerida, oculta, deste post. Namastê, Sanjita Handa. A mensagem é a seguinte: transmissão para a semente cósmica estelar do raio azul. Desperte! Você é um portador da luz e um mostrador do caminho. As sementes estelares do raio azul são alquimistas naturais e trabalhadores especializados em energia. Eles têm uma enorme capacidade de compaixão e amor. Eles estão aqui para transmutar difíceis e densas energias. A maioria escolheu a missão difícil e muitas vezes eles encarnam em circunstâncias desafiadoras. Quando encarnam, como todas as outras sementes estelares, esquecem quem são, seus dons naturais e missão de alma.
Quando um raio azul está sendo ativado, ele cura o dano genético e a manipulação em seus campos de energia. Quando isso acontece, ele se sente menos afetado pelo mundo e mais capaz de afetar poderosa e positivamente a realidade ao seu redor. Os seres do raio azul, uma vez despertos, trabalham intensificando seu corpo de luz e fazem isso através da conexão com mestres de luz e anjos. Eles estão conectados a anjos e arcanjos, bem como a mestres curadores de Sírios. Os raios azuis são ativadores da alma e do despertar. Eles são portadores da luz brilhando uma radiância neste tempo de transição global. Eles vêm para ajudar, curar e tocar muitas pessoas. Os seres do raio azul e raio violeta e sua missão. Os seres do raio azul, raio 1, e do raio violeta, raio 7, são a raça avatar de iniciados do 10º nível, os iniciados de nível mais alto. Eles são os extraordinários que possuem um modelo de DNA de 48 fios, o que significa que eles podem sustentar até 48 fios de consciência. Atualmente, existe apenas um pequeno número desse tipo de seres raio azul no planeta. Eu diria que o número é 144. Alguns dizem que existem 400 seres na Terra, talvez. Eles foram designados para restabelecer, reconstruir e trazer de volta o projeto divino do Criador para a Terra e a humanidade em nível micro e macro. O DNA é uma substância etérica composta de fios de energia. O modelo humano normal há um DNA de 12 filamentos, que é o modelo ou molde da forma angélica humana, enquanto em um transformador do raio azul, um portador da luz, a arquitetura do DNA pode reter uma consciência de 48 fios. Os seres do raio azul carregam as conexões ausentes, ou os códigos faltantes no modelo de DNA humano de 12 fios. Eles nasceram na Terra para despertar o DNA dormente na alma dos humanos. Suas frequências são plantadas no núcleo interno da consciência da Terra, a fim de restaurar os elos que faltam no DNA humano. Mais de 5 milhões de anos atrás, certas mutações genéticas foram implantadas em nossas cadeias de DNA, 1,2 e 3, para impedir a capacidade da humanidade de ter um corpo imortal etérico. Isso removeu a capacidade de transmutação corporal e a capacidade de passar para a matriz divina, ou matriz da mônada, causando a nossa incapacidade de mudar nossa Merkaba 3D para a Merkaba da luz eterna. Se o fogo violeta tivesse sido introduzido naquela época, não teria efeito em nossos corpos para transmutar as mutações genéticas e curar os defeitos genéticos deliberadamente impostos ao nosso modelo através do selo 666, o selo da morte, que foi imposto pelos Illuminati e pelos anjos caídos. Assim, tornou-se necessário trazer à Terra o mais raro da tribo da luz, os seres do raio azul, com impressões essenciais do raio violeta. Eles não são apenas do raio azul,
mas tem em sua arquitetura genética a predominância do raio violeta. Sem a presença do raio violeta, a transmutação e a restauração não seriam possíveis, pois esse é o atributo e o princípio do raio violeta, a alquimia. Estas são as legiões dos anjos azuis, da estrela divina Sírius, e os anjos e guardiões da chama violeta do planeta Vênus, liderados pelo arcanjo Miguel e chefiados pelo Senhor Deus Shiva, do aspecto da Trindade de Deus. Esses transformadores raio azul ou seres tipo 1 ou raça Avatar são essencialmente portadores da luz, e esse é extremamente o seu propósito de existência. Eles têm a capacidade inata genômica cromossômica de manter dentro de sua estrutura do núcleo magnético expandido excepcionalmente forte os volumes enormes dos raios 1 e 7 da luz, que é um pré-requisito obrigatório necessário para magnetizar e extrair da Terra as corrupções genéticas, as fraturas, manipulações da grade planetária e da matriz de linhas lei. Além disso, esse modelo de DNA de 48 filamentos nesses seres raio azul e raio violeta contém todos os 12 códigos de chave mestra e 144 códigos de chave de criptografia, juntamente com as 64 chaves de Enoch, necessárias para passar pelo portal estelar 12 para a ascensão. O portal estelar 12 mostra que existem muitos caminhos de volta para casa e não apenas um. Esses seres índigo raio azul são os únicos que têm o poder de substituir a natureza decaída dos portões estelares 1-11, desenhando o projeto divino através do portal estelar 12 e em todas as dimensões dessa realidade, baseada no tempo e no espaço. Além disso, esses seres índigo raio azul também vêm com certas informações demográficas da Terra e, portanto, são colocados especificamente em certos pontos nodais, vórtices da Terra, para os quais eles estão mantendo códigos específicos necessários para a ascensão neste momento. As frequências armazenadas em seus corpos expandidos para esta missão específica estão sendo transmitidas e ancoradas nas linhas lei e linhas axiatonais da Terra, onde estão especificamente posicionados. Esse texto foi dado por Sangeeta Randa, tradução de Vilma Capuano.